Vídeo 6, o vídeo para o estudo do processo seletivo 2020 da Prefeitura de Votorantim. Esse é o último vídeo de leis municipais para o processo seletivo. O Estatuto do Magistério Municipal de Votorantim, Lei 1596 de 2001. Neste vídeo, dos artigos 54 ao 79, até o final. Lembrando que nós temos os vídeos para estudo, para o seu estudo diversificado, todos postados, e temos os simulados. Toda terça-feira fazemos simulados aqui nesse canal do YouTube, às 20 horas. Postamos ao meio-dia as questões do simulado na descrição do vídeo, e às 20 horas fazemos o estudo das questões. Então, nós já, neste momento que gravamos, nós já postamos 2 simulados e vamos fazer mais 2 até o processo seletivo de Votorantim. Vamos então para a leitura. Agora, o capítulo 7, que vai tratar da remoção. A remoção, artigo 54. Então, o que é remoção? Remoção? O que é isso? Remoção, então, é o que é? Dos integrantes do quadro do magistério. É o que dos integrantes? É o deslocamento. Deslocamento dos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal entre as unidades escolares da rede municipal ou municipalizada de ensino. Vamos para o artigo 55. Os funcionários efetivos, titulares de cargo docente e de suporte pedagógico poderão remover-se de suas unidades escolares de exercício por concurso de títulos, na forma a ser regulamentada pela Secretaria de Educação, ou poderão ser removidos. Qual é a outra forma? Então são 2 formas. Uma é por concurso de títulos, e a outra forma, qual é a outra forma? Ex officio. O que é isso, remoção ex officio? Pela administração, para atender a necessidade e conveniência mediante prévia e justa motivação. Tem que ter a motivação. Artigo 56. O concurso de remoção sempre deverá, quando tiver concurso de ingresso, o concurso de remoção vai ser quando? Vai ser antes ou vai ser após o ingresso? Vai ser sempre antes, vai sempre preceder. Essa é a palavra preceder. Então, primeiro remoção, depois o ingresso de novos concursados. Então vamos lá, o concurso de remoção deverá sempre preceder ao de ingresso e somente poderão ser oferecidas em concurso de ingresso as vagas remanescentes do concurso de remoção. Para o ingresso, aquelas vagas que já passaram pelo processo de remoção, ficaram vagos os cargos, aí esses cargos são oferecidos para o concurso de ingresso. Bom, vamos para o artigo 57. A remoção por concurso de títulos, ela será quando? Será a cada década, 5 anos ou todo ano? Ela será anual, todo ano, e deverá preceder ao início do ano letivo, já para começar com a casa arrumada, né? Vamos pensar nisso, vamos começar o ano com a casa arrumada. Concurso de remoção tem que ser anual, mas tem que anteceder, tem que preceder o início do ano letivo. Artigo 58 agora, vamos lá. O docente somente poderá remover-se por concurso de título. Nas possíveis, nas o que possíveis? Nas vagas possíveis? Nas jornadas possíveis dentro da sua classe, conforme o capítulo 6. Quais são as jornadas? Vamos relembrar aqui, está lá no vídeo 3, jornadas são única e básica para o PEB1, única para a PEB1 da pré-escola e creche, básica para o PEB1 do ensino fundamental e para o PEB2, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tem a inicial e a completa. Então, o concurso para docentes, o concurso de remoção de títulos, ele somente pode ser feito na jornada possível dentro da sua classe, tá bom? Bom, agora vamos para o próximo capítulo, o 8º, que vai falar sobre vencimentos. Vamos ver o que é isso? Grana, salário. Artigo 59. Aplicar-se-á aos funcionários disciplinados por esse estatuto a escala de padrões de vencimentos nos termos do artigo 60 e os seus incisos e as tabelas constantes nos anexos 3 e 4. Então, é o próximo artigo que vai falar sobre os vencimentos, por isso nós não estamos trazendo aqui. Vamos para o parágrafo único. Além dos benefícios instituídos por esta lei, ficam assegurados aos integrantes do quadro do magistério, do QM, as demais vantagens previstas na legislação municipal, exceção feita ao adicional de nível
Todas as vantagens dos outros servidores são asseguradas também para o QM, exceto uma aqui que é o adicional de nível superior, será nível universitário. Olha lá, adicional de nível universitário, que já se encontra incorporado nas referências correspondentes aos cargos do suporte pedagógico e de docência, bem como as vantagens que conflitem com o disposto nesse estatuto. Adicional de nível universitário não se aplica ao quadro do magistério. Vamos lá? Agora vamos falar sobre os padrões. Padrões de vencimento que estava previsto por artigo 60. A nomeação dos integrantes do quadro do magistério dar-se-á conforme tabela de padrões de vencimentos, respeitadas as exigências de habilitação específica, como segue. Vamos ver aqui os 5 cargos do QM. Professor de Educação Básica 1 serão nomeados, então, passou no concurso, foi nomeado. Que padrão é nomeado o professor, o PEB 1? No QM 1A. 1A, sempre começando com a letra A. Todos são QM, quadro do magistério, e todos começam com a letra A, dentro da ordem. PEB 1, QM 1A. PEB 2, QM 2A. Coordenador pedagógico, aquele lá da escola, 3A. Diretor, que é o quarto, 4A. E supervisor, que é o quinto, 5A. PEB 1, PEB 2, coordenador, diretor, supervisor. Mas cadê o professor orientador da oficina pedagógica? Está aqui no parágrafo único. A função de confiança de professor orientador de oficina pedagógica enquadra-se no padrão de vencimento QMC1. Professor orientador de oficina pedagógica, QMC1. Essas são as tabelas de vencimento dos integrantes do quadro do magistério. Vamos para as férias agora. Férias. Vamos lá, capítulo 9, artigo 61. Os docentes de educação básica terão direito a quantos dias de férias? 30, claro. 30 dias de férias. Ok, tudo tranquilo até aqui. 30 dias de férias regulamentares no mês de janeiro. Presta atenção lá, mês de janeiro. Muito bem. E alguns dias de recesso escolar conforme o calendário. Quantos dias de recesso? 30 também? 15. Então, janeiro, férias para os docentes. Olha lá. Ninguém falou em diretor aqui, ninguém falou em supervisor aqui. Docentes. 30 dias de férias em janeiro, 15 dias de recesso, conforme o calendário. Normalmente era em julho. Vejam o que aconteceu esse ano com a Covid, né? Muitos lugares adiantaram o recesso. Muito bem. Artigo 62. Os profissionais de suporte pedagógico terão quanto? Também 30 dias de férias, ok? Anuais. Aí, parágrafo 1º. O recesso escolar, que trata o inciso 2 do artigo anterior, tá aqui, tá fácil, né? Inciso 2, 15 dias conforme o calendário. A critério da Secretaria de Educação, estender-se aos profissionais do suporte pedagógico. Ele pode estender-se aos profissionais de suporte ou não pode aos profissionais do suporte? Vamos ver? Poderá estender-se aos profissionais do suporte pedagógico a critério da Secretaria de Educação. Parágrafo 2º. As férias, conforme exposto no caput, está aqui em cima, 30 dias de férias, deste artigo, poderão ser gozadas a qualquer tempo durante o ano letivo respectivo, podendo ser divididas em blocos nunca inferiores a 15 dias, observado o calendário escolar. Se são 30 dias, se pode ser dividido em blocos, mas não pode ser menos que 15 dias, quantos blocos podem ser então? Só podem ser 2. 2 blocos de 15 dias, não há outra possibilidade, né? Então você pode tirar um mês de férias, suporte pedagógico aqui, olha, presta atenção, suporte pedagógico. Um mês de férias, 30 dias, que podem ser os 30 dias corridos ou 2 blocos de 15. Vamos agora para o capítulo 10 dos direitos. Vamos falar de direitos agora. Como são 8, eu coloquei aqui na mesma tela. E depois tem uma tela seguinte, uma sugestão para vocês, para melhor aprender este artigo 63. Além dos previstos em outras normas, são o que dos integrantes do magistério? Acabamos de falar, são direitos dos integrantes do quadro do magistério. Vamos ver quais são os 8 direitos aqui, além das outras normas. O primeiro, ter assegurada a igualdade de oportunidade para frequentar. Ele pode frequentar, o que é um direito dele. Frequentar o quê? Frequentar as aulas? Não, frequentar cursos de especialização profissional.
É um direito dele frequentar cursos para se especializar. O 2, dispor dentro do ambiente de trabalho, olha aí, no ambiente de trabalho, de recursos suficientes de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia as suas funções. O 3, uma lista que nós vamos ler bem rápido para depois fazer um resumo, tá? Vamos para o 3. Ter o que disponíveis? Ter liberdade de escolha e de utilização de materiais disponíveis, de procedimentos didáticos e de instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alicerçar, fazer uma base, o respeito à pessoa humana e a construção do bem comum. Tem que ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, procedimentos e instrumentos. Muito bem, o 4. Receber de acordo com a classe, nível de habilitação. Receber o quê, então? Receber remuneração. De acordo com a classe, o nível de habilitação, o tempo de serviço, o regime de trabalho, conforme estabelecido por esta lei. Vamos lá para o 5. Ter assegurada o quê no plano técnico-pedagógico? Igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, independente do regime jurídico que estiver sujeito. É um professor contratado, é um professor efetivo, igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento. Inciso 6. Participar como integrante dos estudos e deliberações. Integrante do quê? Do conselho de escola. Esse é um direito, é o 6º. Participar como integrante do conselho de escola dos estudos e deliberações que afetam o processo educacional. E o último, o que mais? Participar do que mais? Das atividades escolares. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. Quando nós temos vários itens e incisos assim, qual é o nosso conselho? Gosto de fazer para estudar. Você resumir os 7 direitos, nesse caso, com as palavras que nós aqui utilizamos. Olha, nós procuramos sempre pegar daquele parágrafo a palavra que mais significa, que mais chama atenção. Às vezes por ser diferente, às vezes por ser a palavra mais importante do parágrafo. Então você pega a palavra e você coloca aqui. E aí você tem que copiar. Só você marcar, como eu fiz aqui, ou passar o marca-texto é insuficiente. O interessante é você pegar a palavra mais importante daquele parágrafo e anotar a parte no seu material de estudo. Olha lá, então quais são os 7 direitos? Curso de especialização, instalações e materiais técnicos pedagógicos, liberdade de escolha e de utilização dos materiais, remuneração, igualdade de tratamento, conselho de escola e processo de planejamento, execução e avaliação. Viu como fica mais fácil? Depois da leitura do artigo na íntegra, você fazer itens só com as palavras mais importantes ou que melhor expliquem o artigo ou as palavras diferentes dali. Tá? Então vamos para o próximo, o artigo 64, que cai na mesma lógica. Aqui são 16 itens. Então imagina estudar item por item na sua especificidade. Vamos ler rapidamente e depois um resumo com os 16. Vamos ver? Artigo 64, então. Agora vai falar dos deveres. Estamos falando dos direitos no 63. Agora o 64, deveres. Vamos lá. O integrante do quadro do magistério tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá, são 16 deveres, vamos lá. Primeiro, conhecer e respeitar o quê? As pessoas. Conhecer e respeitar as leis. Conhecer e respeitar as leis. Ah, mas eu não sabia que não podia fazer isso. Então, o primeiro dever que você tem como profissional é conhecer as leis. E o segundo dever que você tem como profissional, que está dentro do mesmo, é respeitar as leis. Então, conhecer e respeitar. Vamos para o inciso 2. Preservar os princípios, os ideais e fins da educação brasileira através do seu profissional, do seu desempenho profissional. Então, o seu desempenho tem que preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira. O inciso 3.
empenhar-se no desenvolvimento do aluno. Empenhar-se no quê? Em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da educação. Lembra-se que eu falei, às vezes as palavras são diferentes, e essas palavras diferentes é que parecem pegadinha quando você não estuda, e que tem que ser muito bem grifadas e recopiadas para o entendimento ser melhor. Então vamos lá, inciso 4 agora. Participar das atividades escolares cívicas, olha os desfiles cívicos, e culturais que lhe forem atribuídas por força de suas funções e eventos especiais do município, quando eles ocorrerem, quando convocado. Então vai ter o desfile lá do aniversário da cidade. Eu sou obrigado a participar? Você foi convocado? Fui convocado. É seu dever participar. Está lá no Estatuto do Magistério. E como o primeiro dever é conhecer e respeitar as leis, você deve conhecer e respeitar o Estatuto do Magistério. Portanto, você, quando convocado, é seu dever participar das atividades escolares, cívicas e culturais. Simbora! Inciso 5. Comparecer ao local de trabalho com pontualidade e o que mais? Com assiduidade. Frequência, né? Ser frequente, assiduidade e pontualidade. Executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. Muito bem. 6. Manter o espírito de solidariedade e o que mais? De cooperação e solidariedade. Com a equipe escolar e a comunidade em geral, hein? Não é só para a equipe escolar, não, com a comunidade em geral. 7 agora. Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos e demais educadores. E a comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade. Que tipo de sociedade? Sociedade autoritária? Não, né? Sociedade democrática. Sociedade democrática. Vamos para o 8. Oitavo. Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência filosófica. O consciência o quê do educando? Consciência política, olha lá. Senso crítico e consciência política do educando. É dever do professor. Que mais? 9. Ou 9. Respeitar o aluno como... o aluno é o quê? Como sujeito do processo educativo. E comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado. 10 agora. Comunicar à autoridade imediata, ao seu chefe imediato, as irregularidades de quem tiver conhecimento. Ah, aconteceu com fulano, não tenho nada a ver com isso, não é comigo, é com você sim. Você tem que comunicar à autoridade imediata as irregularidades que tiver conhecimento sim, na sua área de atuação. Ou as autoridades superiores ainda, no caso de a sua autoridade, no caso de omissão por parte da primeira, da autoridade imediata. Você comunica ao seu chefe, não tomou providências, é seu dever comunicar às autoridades superiores ao seu chefe imediato, tá bom? 11ª, são 16. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pelo que da categoria? Pela reputação. Olha lá, pela reputação da categoria profissional. Você tem que zelar, é seu dever, zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria. Vamos para o 12º, fornecer elementos para a permanente atualização das suas informações, dos seus seus documentos, né? Suas informações junto aos órgãos da administração. 13º, considerar os princípios. Que princípios esses? Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela escolar e as diretrizes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. 14º, participar do conselho. Que tipo de conselho? De classe? De série? De ano? De escola? Conselho de escola. Seu dever. É um direito e é um dever. Vamos para o 15º, participar do planejamento, do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. E o último dever, 16º, zelar
para que o aluno não seja impedido de participar das atividades escolares, em razão de qualquer material, de qualquer carência material. Você não trouxe o compasso, não trouxe a régua, você não vai poder participar da aula de geometria hoje. Não pode fazer isso. Razão de qualquer carência material. Então, olha aqui os 16, novamente, aquilo que eu falei. Dever constante. Dever constante dos integrantes do quadro magistério. O que é o dever constante? Conhecer e respeitar as leis, os princípios, os ideais e fins, desenvolvimento do aluno, atividades escolares, cívicas e culturais quando convocado, participar, né? Assiduidade, pontualidade, eficiência, zelo e presteza, cooperação e solidariedade, incentivar a participação, o diálogo e a cooperação, o senso crítico e a consciência política do educando, respeitar e comprometer-se com a eficácia da aprendizagem, comunicar à autoridade irregulares, imediata e às superiores, se o imediato não tomar providência, direitos e reputação, manter a reputação da categoria profissional, atualização dos seus assentamentos, psicopedagógicos, os princípios, levar em conta a realidade socioeconômica e as diretrizes, participar do conselho de escola, participar do planejamento, da execução e da avaliação, e por último, não impedir o aluno de participar de atividades por carência material, viu? Os 16 deveres aqui numa lista, somente com aquelas palavras que você considera principais de cada um. É uma boa revisão, é uma boa forma, mas você tem que copiar isto. Não adianta digitar, não adianta passar marca-texto. É copiar. Papel e caneta, copiar. De preferência com letra cursiva. É isso. Bom, agora nós entramos no capítulo 12º ou 12, que são as disposições gerais e transitórias. E as transitórias já foram superadas. Desde 2001, agora até 2020, muita coisa foi superada. Então aqui nós vamos passar rapidamente por aquelas questões que são passíveis de cair em concurso, tá bom? Então o 65 não, o artigo 66 sim. Olha lá, fica assegurado aos professores de Educação Básica 1, PEB 1, titulares de cargo efetivo do QM municipal, que no cargo que ainda não disponha de titulação, a permanência. Então a permanência no exercício do cargo, ainda que não disponha da titulação que trata o inciso 1 do artigo 8º, está lá no primeiro vídeo, desse estatuto, se quando da sua demissão esta não lhe for exigida, ou seja, aqueles profissionais que tinham magistério, o ensino médio técnico do magistério, o normal, e eles não foram obrigados então lá em 2001 a serem exonerados, eles podiam permanecer, tinham acessado, tinham ingressado no cargo somente com o magistério e assim puderam permanecer. Vamos lá, bom, o 67 e o 68 não faz aqui referência, o 69 sim, vamos lá. As unidades de educação municipais manterão órgãos eleitos anualmente. Que órgãos são esses? Colegiados, eleitos anualmente durante o primeiro mês letivo, presidido pelo diretor da unidade, constituído de professores, suporte pedagógico, pais de alunos e alunos, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação, as APMs, os conselhos de escola, todos os órgãos colegiados. A Secretaria, artigo 70, a Secretaria da Educação do município, os docentes e o suporte pedagógico poderão ser designados para a participação em projetos. Que tipo de projeto? Que eles podem ser designados? Projetos especiais? Projetos especiais. Bom, o 71 não é necessário, nem o 72... com seus parágrafos. Vamos para o 73. O titular de cargo docente ou de suporte pedagógico será declarado adido. Olha a palavra, adido. Quem é o adido? Vamos ver? Como docente, quem que é adido? Se tiver atribuída jornada de trabalho, docente que não tiver atribuída jornada de trabalho equivalente ao seu cargo, por inexistência de aulas e ou classes livres suficientes para a sua respectiva jornada no processo inicial da atribuição. Não tem a classe, não tem o número de aulas da sua jornada, você é declarado adido. Muito bem. E o suporte pedagógico, como é que fica? Quando houver inexistência também. Aqui é quando não tiver aula atribuída ao docente e ao suporte pedagógico. Quando houver aqui a inexistência de unidade escolar para atribuição nos termos do inciso 1 do artigo 12 desse estatuto, está lá no nosso vídeo 2, por extinção de número de classes ou da própria unidade escolar.
O diretor está lá, a unidade foi extinta, ele é declarado adito. Artigo 74, terminando aqui, gente. Titular de cargo do quadro do magistério, quando com restrição médica para o exercício pleno de suas atribuições, ele é o que então? Quando ele tem restrição, ele é recolocado ou readaptado. Será substituído pelo tempo que perdurar tal situação por ocupantes de função ou atividade. Parágrafo 1º. O titular de cargo de suporte pedagógico, nas mesmas situações descritas no caput, o recolocado ou readaptado, será substituído nos termos do artigo 21 deste Estatuto, no caso de... O que é o artigo 21? Vamos trazer para cá? Vamos voltar? Vamos lá? O que é o artigo 21? Poderá acontecer substituição remunerada de impedimento legal e temporário do ocupante do cargo de suporte pedagógico do quadro do Magistério Público Municipal por período superior a 30 dias. Ah, tá. Então, esse artigo 21, funcionário de suporte que afastou-se por 30 dias consecutivos. No caso de recolocação por ocupante e função atividade, lembra que eu falei? São duas coisas. Recolocação e readaptação. Aplicando-se ainda o que couber disposto no parágrafo 2º. Vamos ver o que é o parágrafo 2º? Está na frente. Ao docente titular de cargo com restrição médica para o exercício pleno de suas atribuições, recolocado, afastado por licença médica ou por outras licenças sem remuneração, e vai participar do processo de atribuição, é vedada, não vai participar, não vai. É vedada a participação no processo de atribuição de classes e ou aulas em nível de unidade escolar nos termos da regulamentação. Muito bem, parágrafo 3º. Ao profissional de magistério fica vedada a atribuição. Para quem que é esse profissional? O readaptado. Ao readaptado fica vedada a participação no processo de atribuição. Parágrafo 4º. Fica vedada também a participação em concurso de remoção de profissionais de magistério nas condições previstas nos parágrafos anteriores, podendo mesmo concorrer somente após o retorno das atividades do seu respectivo cargo, mediante parecer médico. Então não pode ter aula atribuída e não pode participar do concurso de remoção. Bom, aqui os artigos 75 até o 79 são dispensáveis porque são aquelas disposições transitórias que, ao meu ver, jamais poderão num processo seletivo ou num concurso. Então este foi o último vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Nós fizemos 6 vídeos aqui do Estatuto do Magistério Municipal de Votorantim e já postamos 2 simulados. Até o processo seletivo, que será dia 6 de dezembro, nós vamos postar mais 2 simulados. Tem questões do processo seletivo e tem questões gerais para o estudo de todos os concursos do quadro do Magistério. Eu aguardo vocês para os próximos vídeos e para os próximos simulados. É isso.